E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo para mais um vídeo e hoje tem spoiler do Secret of the Mimic. Se você não quer spoiler, sai desse vídeo. Vai jogar você mesmo ou assistir alguém jogar. Mas se você não tiver problema com spoiler ou já tiver jogado ou simplesmente não se importar, pode continuar assistindo. Mas se você não quer tomar spoiler, sai desse vídeo e vai jogar ou assistir alguém jogar. Então, é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Secret of the Mimic e as minhas primeiras impressões e teorias sobre ele. Bom, primeiro em geral, eu achei o jogo muito, assim... Eu achei o Secret of the Mimic um jogo bem interessante. Ele tem ele me surpreendeu bastante, principalmente a forma como o jogo é e assim, questão de ambientação e a maneira como a história progride, me surpreendeu muito. Eu não pensava que ia ser da forma que foi. Eu achei que, sei lá, eu achei que a estética do lugar ia ser diferente, mas mesmo assim o jogo tá incrível, tá lindo. Teve muita coisa que me surpreendeu que eu não achei que ia estar lá. E tem muito potencial para teoria. A história é muito confusa, mas eu acho que agora, quando for entrar nas partes das teorias, eu vou contar o que eu acho. E assim, isso é as minhas primeiras impressões e teorias. Então, talvez no futuro mude. Mas assim, o jogo tá incrível. Vai jogar quem pode, né? Porque tá R$100 e poucos no Steam, então quem não pode assistir no YouTube, né? Porque, bom, tá bem caro, né? Pra nós. Então, é isso. Bom, agora indo para as minhas primeiras observações e teorias, eu tenho que notar um negócio. Tales from the Pizzaplex. Provavelmente agora ele não é canon, tá na categoria estilo Silver Eye, sabe? Tá na mesma categoria, porque, bom, a Fiona, pelo que deu a entender, ela morreu na Fall Fest. Pegou fogo lá, provavelmente, né? A gente vê lá, né, nas ruínas, tudo queimado. E a gente vê a Fiona falando que vai lá ajudar na Fall Fest e esse tipo de coisa. Então, muito provavelmente ela não morreu a gente vê o David sentindo falta dela, ela falando com o David, bebê. Então, muito provavelmente, tá confirmado, ela não morreu no parto, que nem na história. Eu já esperava que não fosse canon, porque a fábrica do livro ela é minúscula. E acho que é uma fábrica de tecido, algo assim. Mas não era a Murray's Costume Manor. E o Eden tava quebrado nessa história. No jogo, ele tem atração de parque da Disney, Beto Carreiro na fábrica dele. Então, eu já esperava que não fosse essa a questão, né? Já esperava que os livros do Tales from the Pizzaplex não fossem canon. Assim, eles não são canon, mas eles não são inúteis. Da mesma forma que a gente usa o Silver Eyes, o Twisted Wands e o Fourth Closet para teoria de vez em quando, é prova disso, né? Porque esses livros são importantes mesmo não sendo canon agora, né? Já que, bom, é tudo canon, menos a história mais importante dessa série de livros. Então fica meio estranho os Tales from the Pizzaplex serem canon, né? Com tanta coisa diferente. Então, tirando isso da lista, né? Já Tales from the Pizzaplex provavelmente não é canon. Partindo para outro assunto, tem algo que eu vi, acho que eu só vi o Corey falando, que é a Jack, quando você vai lá na perseguição dela, ela vai ficando cada vez mais desgastada, né?
vai arranhando a pintura dela e tal. Naquela parte em que você fecha uma porta na cara dela, ela perde o nariz e começa a chorar um negócio preto. Provavelmente eu acho que seja óleo, né? Mas vai que agonia, sei lá. Então, ela perde o nariz e começa a chorar preto. E que lembra muito a Puppet, né? A Puppet não tem nariz e tem as lágrimas, né? Especialmente a Nightmarione. Porque também se separa pra ouvir o jumpscare da Jack, é o jumpscare do Security Breach, mas bem lá no fundo você consegue ouvir o jumpscare da Nightmarione com o do Nightmare, né? Que é muito estranho que isso esteja no jumpscare da Jack, né? As duas são a Puppet, ela é esse brinquedo de Jack na caixa, né? E tem a mesma música, né? My Grandfather's Clock, né? Esse negócio da Jack ter um braço que estica me lembra muito a Nightmarione no Revoanted, que os tentáculos dela aparecem em todo lugar. Então tem algumas conexões muito estranhas acontecendo aí e tenho medo para onde é que isso vai levar, mas talvez isso explique essas pelúcias da Nightmarione que estão por todo lugar nos jogos mais recentes, não sei. Enfim. Outra coisa muito interessante que a gente vê no Secret of the Mimic, que é a Chica's Party World, né? A gente tem a garrafinha da Chica. Mais pra frente a gente vê a mascote, né, da Chica. O Mimic usa o mascote da Chica para perseguir você, que é algo bem interessante. Que a Chica, ela... como é que eu posso dizer? Ela era separada, ela teve um restaurante separado antigamente, que é algo bem interessante de se pensar, porque a gente vê, né, que eu ia falar a Chica's Party do FNAF 3, mas no FNAF 3 tá bem claro que isso aqui não é nenhuma das Chicas, é a Toy Chica, né? Então, não creio que o Chica's Party seja o Chica's Party World. São dois diferentes, né? Acho que isso daqui é só para representar o FNAF 2, mas no Sister Location a gente tem, né? Agora sim, do Sister Location a gente tem o Chica's Party World mesmo, que é falado como um dos clientes, né? Da Defton Robotics, da Circus Babies, né? Que é o lugar onde tá a Funtime Chica, né? Que a gente vê que a Funtime Chica não tá no Sister Location, a gente vai ver ela só depois no Pizzeria Simulator. Então a gente acha que a Funtime Chica esteja aí nesse lugar onde originalmente era essa fantasia, né? Então o que eu acho é que originalmente é essa fantasia que tava no Secret of the Mimic, e daí depois, sei lá, a fantasia ficou velha ou mofou, estragou a fantasia, daí anos depois o Afton vai lá e constrói a Funtime Chica para substituir essa fantasia velha. E aí a gente vê que esse design em específico dessa fantasia da Chica foi feita pela Fiona, né, a esposa do Eddie. O que é algo que eu vi muita gente mal interpretando essa informação. Por quê? Muita gente tá falando por aí que o Harry e o William, eles roubaram tudo da festa, era Chica, era do Edwin, o Fox era do Edwin e tudo era do Edwin e eles roubaram. Gente, aqui tá dizendo bem claro, o cliente ficou feliz, ou seja, eles, a Fiona e o Edwin, eles estão sendo pagos para quê? Fazer o desenho da fantasia, o design da fantasia e montar a fantasia mesmo para enviar pro cliente. O cliente, ele ainda é o dono do personagem,
o cliente ainda tem direito de usar, né? É dele. A fábrica do Edwin, ela faz coisa, pelo que a gente dá a entender nessa frase, ela tem os clientes, são outras empresas que vão lá pedir para, por exemplo, suponho que eu tenho uma empresa de detergente. Suponha que eu, Rafinha, tenho uma empresa de detergente e eu tenho um mascote lá, uma jaguatirica. Eu tenho uma empresa de detergente e o mascote é uma jaguatirica. Eu vou lá na fábrica do Edwin e falo: olha, eu quero um mascote pra minha empresa. Daí, o que acontece? Eles vão lá, a Fiona vai fazer o desenho e eles vão construir um mascote pra mim. E eles que construíram, mas o personagem ainda é meu. Sou eu que tenho direitos sobre esse personagem. Foram eles que fizeram? Foram eles que construíram a roupa e fizeram esse design aqui? Sim, mas o personagem ainda é meu. Eu ainda tenho os direitos desse personagem, entende? E eu acho que é a mesma coisa aqui com a Chica, com o Foxy, com aquela parte de observação onde tem os protótipos. Essas coisas são coisas que o Edwin e a equipe que trabalha para ele estão fazendo, muito provavelmente para a Fazbear, né? A gente vê que a Fazbear, ela tem envolvimento nisso. A gente fala que a Fazbear colaborou, tá? Teve a colaboração, né? E a fábrica do Edwin tá fazendo coisa para Fazbear. Então, essas coisas, elas estão na fábrica do Edwin, muito provavelmente foram feitos pela equipe do Edwin, pela Fiona, mas não são do Edwin, assim, em questão de direitos autorais. E essas coisas são da Fazbear Entertainment. Mas então por que elas estão assim expostas, né, assim, para todo mundo ver? Tem um teatro lá com coisa do Foxy, no meio da fábrica do Edwin. Se fosse coisa da Fazbear, não ia ter. Gente, o Edwin, ele coloca coisa para expor de praticamente todas as empresas que vai lá. Por exemplo, aquela abelha lá, eu tenho quase certeza que o Edwin não vende mel. Então, essa abelha aqui é de outra empresa, mas mesmo assim o Edwin, ele usa um mascote em exposição. Então, ter um teatro do Foxy ou a Chica andando no meio da Murray's Castle Manor não significa que o Edwin possui direitos autorais sobre esses personagens. Não significa que ele criou esses personagens. Significa o quê? Pelo tipo de empresa que a Murray's Castle Manor eles estão sendo pagos só para fazer um design e, com base nesse design, fazer uma fantasia para entregar para o cliente. O personagem é do cliente. Eles só estão usando só para mostrar: olha, eu fiz essa fantasia para fulano de tal. Você quer uma do seu personagem? Então, acho que é isso que o povo não tá se perdendo um pouquinho na lore do Secret of the Mimic. O Henry e o William ainda são criadores, né, dos personagens. Eles só falaram as ideias pra Fiona e pro Edwin fazer para eles as fantasias, mas eles ainda são os donos dos personagens. Se for seguir essa lógica de que o Edwin e a Fiona são os criadores dos personagens originais, é a mesma lógica de tentar dizer que a Funko é a criadora do Fred. Esse design foi feito por algum funcionário da Funko, o brinquedo foi feito nas fábricas da Funko, mas o personagem não é da Funko. O personagem é do Scott Calton.
Então, eu entendo porque o povo se confunde, mas o Edwin tem coisas que ele mesmo criou, criações dele mesmo, e que não são de outras empresas? Tem. Você tem o cabide, não é cabide, o cabideiro, você tem o café, você tem o aspirador de pó, né? Pra ver, a gente só viu um modelo do aspirador de pó, né? A gente não viu nenhum dos outros. Então, é algo a se pensar, né? Mas em relação ao terreno, assim, tô falando do terreno, né? O terreno da fábrica e da casa do Edwin, aí já é outra história. Porque a gente recebe algumas coisas, algumas mensagens, né, do William Afton, que ele acabou pegando a terra, né, depois. Se eu não me engano, foi algo que estava no contrato que permitiu ele pegar a terra, onde era a MCM e a casa do Edwin, né? Tanto que a gente vê que a casa do Edwin, ela lembra muito a casa, né, do menu do FNAF 4. Ela tem algumas diferenças, assim, por exemplo, aqui tem uma torre, enquanto aqui a casa parece ser bem menor e parece ter uma espécie de varanda, né, aqui. E, bom, isso é explicado porque a casa pega fogo, né, então provavelmente o Edwin reconstruiu, por isso que a gente tem quartos parecidos, mas não idênticos. Os personagens, não foi eles que criaram, eles só criaram os designs para as roupas, para as fantasias e para enviar para Fazbear e alguns deixar na fábrica como display assim para as outras empresas ver, mas o terreno ficou com o Afton. Acho que isso explica, né, também o Sister Location, né, já que a fábrica do Edwin, ela tem esse negócio, né, subterrâneo, que o Afton poderia mais para frente ter reformado e transformado, né, no bunker do Sister Location. Outra coisa são as Spring Locks. As Spring Locks são uma questão muito interessante no Secret of the Mimic. Tinha esquecido de falar, ia falar junto com o negócio da Chica e dos outros personagens, mas esqueci de falar. As Spring Locks que a gente vê no Secret of the Mimic, elas são muito diferentes assim das que a gente vê nos outros FNAFs. A gente recebe essa mensagem aqui dizendo: as Spring Locks do Edwin são melhoradas, elas são a prova d'água. Você cai, você tá dentro de um traje de Spring Lock, aquele leão, né, pirata. Você cai e você continua vivo. As Spring Locks do Edwin, elas são de muita qualidade. E detalhe, são novas Spring Locks, são Spring Locks melhoradas. E se elas são Spring Locks novas, melhoradas, então significa que tem Spring Locks antigas, não é? E onde é que a gente vê Spring Locks mais arcaicas? Nas roupas que a gente acredita que sejam do Harry. O próprio Spring Bonnie, né, ele mata o William Afton, ele só entra na roupa e provavelmente cai um pingo, né? Tava chovendo, né? Tem as goteiras, né, no prédio, no minigame do FNAF 3, então se essas são as Spring Locks novas, as Dreads são as Spring Locks novas, então as antigas provavelmente vieram de outro lugar. Então, e como a gente vê essas Spring Locks antigas nas criações que são atribuídas ao Harry e ao William, então creio que não faça muito sentido ser do Edwin. Outra coisa que dá pra teorizar é a morte do David, né? Tipo, no livro ele morreu atropelado, né? Mas no jogo não é dito, e como mudou vários detalhes, talvez a morte do David seja diferente. Assim, pode ser ele atropelado de novo, né? Não tem nada dizendo contra isso, mas talvez ele tenha morrido diferente, né? Vários detalhes mudaram, então. A primeira possibilidade seria que ele morreu na fábrica, assim, com algum acidente com as máquinas, porque sabe aquela parte onde você tá no elevador, daí tem a fita de treinamento da Fiona e tal? Então, sabe que a Fiona, ela vai falando com você, né?
olha, não se preocupa, pensa nisso como mais uma experiência da vida, a gente te ama. Isso não tem cara dela falando com o funcionário, não. Isso tem cara dela falando com uma criança, né? Com o filho dela. Por que ela ia dizer essas coisas para um funcionário, né? E também eu vi aquele kit lá de costurar para criança, sim, existe, né? Esses brinquedos de coisa de trabalho, mas vai saber se eles não faziam o David trabalhar na fábrica, né? Porque assim, no livro, o Edwin ele é um pai negligente, mas ele ainda gosta do filho assim, mais ou menos. Mas no jogo ele é tipo um vilão de desenho animado, né? Então eu não duvido que tenha trabalho infantil nessa fábrica, assim. Mas assim, tem só essas duas coisas como prova, então. Outra coisa seria aquela fantasia, né, da lua no porão. Se eu não me engano, nem é um Mimic, porque essa lua tá aí afundada desde antes de começar o Mimic a matar todo mundo, essa lua tá aí no porão. E isso faria um paralelo assim com a história que o Candy Cadet fala pra você no Ruin. Que tinha um monstro no porão que aprendeu uma canção de ninar e atraiu um garotinho pra dentro. Porque, bom, a lua te mata e ela canta a canção de ninar, né? E a bola do David tá lá, então, sei lá. Essa lua aí, eu vi gente dizendo que não é o Mimic, que seria alguém, tipo, ou assombrada, ou sei lá. Porque teve um cara que ficou preso lá e, se não me engano, essa lua já tava andando aí debaixo antes mesmo do Mimic começar a matar todo mundo. Outra coisa seria que o David poderia ter sido morto pelo Afton, tipo, como parte do plano, como parte do plano da Fazbear quebrar a MCM, né? Seria tirar o David e a Fiona, né? A Fiona morreu no incêndio lá e o David, talvez o Afton tenha dado o cabo dele também, né? Vai saber. Mas enfim, um pequeno adendo que eu percebi agora, vendo aquela mensagem do William Afton falando sobre as coisas, né, do terreno, das terras do Edwin serem pertencentes ao Afton, é que dá mais crédito para a teoria de que os personagens são do Edwin, não do Afton, mas assim, meio que o Afton dizendo isso, seja por causa do contrato do projeto da Fazbear, né, que a gente sabe do projeto da Fazbear, né, que o Afton tava pressionando muito, o Edwin tava fazendo os funcionários do Edwin cair fora para trabalhar na Fazbear, então o William tava querendo quebrar, né, o Edwin por meio do próprio projeto das coisas da Fazbear que o Edwin tava fazendo. O William tava, como eu posso dizer, tava forçando o Edwin goela abaixo esse projeto. E aqui diz na carta que além das propriedades, todo o catálogo da MCM agora é pertencente ao Afton. Então, isso pode ser usado como evidência para dizer que esses personagens são do Edwin, mas assim, se tem esse projeto da Fazbear, tem que ter alguma coisa acontecendo aí, né? Tem que ter algo da Fazbear acontecendo, né? Já que tem o projeto da Fazbear. Então, creio que esses são os projetos da Fazbear. E esse negócio do resto do catálogo do Edwin agora pertence ao William Afton é mais para explicar por que coisas que não são assim associadas a Fazbear aparecem depois, tipo, por exemplo, os Mediocre Melodies, né, que também fala, né, o Stan também tá junto nessa. Eles falam que eles pegaram os negócios lá da Fiona, já estão metendo o pé fora de lá, né, pra tentar quebrar a empresa do Edwin. Então, sei lá, eu ainda não acho que sejam personagens criados pelo Edwin e pela Fiona, eu acho que não. Acho que eles foram só comissionados a fazerem fantasias desses personagens, mas mesmo assim, se você acha que foi isso, tem mais evidência aí por você. E eu acho que é isso.
foi só minhas primeiras impressões, assim. Tem muita coisa nesse vídeo que eu falei que provavelmente tá errada, né? Porque o que eu acho agora, depois eu vou, conforme for passando o tempo, a gente vai pensando, a gente vai vendo teoria dos outros, a gente vai refletindo sobre o que aconteceu e a gente vai aos poucos tentando resolver o que aconteceu nesse jogo, né? Enfim, eu não sou o dono da verdade. Se você acha que o Edric e os Springlocks e que os personagens originais, os 4 originais, são do Edric também, tudo bem, a gente ainda tem muito tempo para pensar, né? E sei lá, vamos. Acho que a gente tá muito ainda nesse ânimo de nossa, lançou um novo FNAF. Vamos esperar esfriar as cabeças um pouco, nós. Eu também, né? Eu também tô meio ainda nessa animação, né, do novo FNAF, então vamos relaxar nossa mente e analisar as coisas com calma depois, né? É isso. Eu vou não postar assim mais tão frequentemente, assim. Eu já tava meio desandando um pouquinho o canal porque por outros motivos, né? Mas agora eu vou começar a fazer um curso no Senai, então galerinha, vai ter menos vídeos, mas eu juro que eu tô planejando um negócio muito legal que eu espero que vocês gostem muito. Então é isso, galerinha. Tchau. Lullaby and good night.